Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que prazer estar com você mais uma vez essa manhã de domingo. Hoje, o último domingo do ano de 2020, e eu tenho certeza que você tem bênção de Deus para compartilhar, você tem testemunho, você tem uma história de vida abençoada para compartilhar com quem faz parte do teu ciclo de relacionamento. Talvez nesse momento você olhe para a sua vida e diga assim: pastor, eu não tenho nenhum motivo nesse momento para celebrar, para testemunhar. Talvez você diga isso porque você está olhando apenas o momento. Mas se você olhar para a sua história de vida, você vai encontrar motivos para você celebrar. E a palavra de Deus nos recomenda, nos diz, no Salmo 126 e o versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Você olhou aí como é que está o verbo? O verbo está no passado, fez. Talvez você olhe para o presente e diga: olha, eu estou passando por uma luta, uma tristeza, uma decepção. Nesse momento não tenho razão para estar celebrando. Mas olhe para o verbo. O verbo está no passado. Grandes coisas fez o Senhor. Se você olhar para a sua história de vida até aqui, você vai perceber quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida, pelas quais você deve se alegrar. Se o momento não está favorável, se o momento não está te dando motivo para você celebrar o nome do Senhor, embora eu entendo que todos os momentos são propícios para se adorar a Deus, para celebrar o nome do Senhor, mas se você tentar argumentar, dizer que não tem motivos, olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai ver, você vai observar que você tem muitos motivos para celebrar por aquilo que Deus já fez na sua vida. Muito bem, nós estamos hoje nesse domingo, último domingo do ano, encerrando essa série Superação Imparáveis no Propósito. E eu tenho certeza que em algum momento Deus falou ao teu coração. Você que esteve conosco nos 3 vídeos passados, das 3 ministrações, e que está conosco agora, eu tenho plena convicção que em algum momento Deus abençoou você, senão você não estaria aqui. Senão você não estaria agora aí parando para ouvir essa palavra, para ser ministrado por ela. Então, chegamos ao final dessa série e digo a você que eu tenho plena certeza que Deus tem muito mais para você nesse ano, no vindouro, no futuro. Você não vai terminar sua vida derrotado, vencido. Não. Você vai terminar a vida mais que vencedor, vitorioso, porque a palavra nos garante acerca daquilo que eu estou te falando. Amém? Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero pedir a você, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, se inscreve agora. Você pode também curtir o vídeo, deixar seu comentário aí embaixo. Eu fico feliz quando alguém comenta o vídeo, de alguma palavra que foi de encontro ao seu coração, que foi abençoado por essa palavra. E também você pode nos ajudar da seguinte maneira: compartilhando o link, embaixo aí tem, se procurar, tem a palavra compartilhar, você vai clicar nele, você pode compartilhar direto no WhatsApp, você pode copiar o link e também compartilhar tanto no WhatsApp quanto no Facebook e nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Você pode também trazer alguém para se inscrever no canal, que eu tenho certeza que será bênção na vida dessa pessoa. Amém? Então,
que você possa nos ajudar nesse sentido. Eu quero aqui ler o texto básico, o texto que usamos durante essa série, que foi o texto de 2 Coríntios 4, 8 e 9. São afirmações que Paulo fez e que essas afirmações servem para nós hoje. Ele disse: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que texto importante, né? Antes de comentar aqui o texto, nós, durante todo esse ano, nós oramos por esses pedidos, declarando que somos imparáveis, né? Que tem os pedidos aqui atrás. A Igreja Novo Tempo esteve envolvida em oração buscando a Deus. Muitos desses pedidos aconteceram, outros não se concretizou, mas todos aqueles que não aconteceu, que Deus não fez, ou nós não fizemos nossa parte, ou não era para nós, ou ainda não era o momento de Deus fazer. Mas aquilo que Deus tem para nossas vidas vai acontecer. Somos imparáveis no propósito. Amém, queridos? Bem, hoje nós vamos pegar a última declaração, a afirmação do apóstolo Paulo, que é: abatidos, porém não destruídos. Queridos, a palavra abatido está associada a desânimo, a enfraquecido, deprimido, debilitado, fraco. Ou seja, nós podemos até passar por um momento desse. É totalmente possível. Paulo está dizendo, né? Aqui ele está afirmando não só a respeito da vida dele, mas da nossa também, né? Abatidos, porém não destruídos. Então, você pode passar um momento de tristeza, de dor, de dificuldade, mas destruído, não. A palavra destruído significa aniquilado, acabado, demolido, ponto final. Então, o que a palavra de Deus quer nos dizer é que os momentos de dificuldades, é que as horas amargas são totalmente possíveis, mas nós não seremos vencidos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você não será vencido, por quê? Porque Cristo está conosco, Deus está em nossa frente. Como é que nós seremos vencidos? Como é que a gente vai ser vencido se nós servimos a um Deus que nunca pode ser vencido? Como é que nós seremos deixados para trás? Como é que o inimigo vai nos vencer se nós nunca quebrarmos a aliança com Deus? Isso é impossível. Se você permanece com a aliança com Jesus, você pode ter certeza que você vai vencer as suas guerras. Agora, essa palavra que eu estou falando para você aqui, ela é exclusivamente para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Não é uma confiança xoxa, não é uma confiança que hoje você tem fé, amanhã não tem. Que ontem você estava cheio de motivação, hoje você perdeu a esperança. Não é aquela confiança dupla, né, ou dúbia, uma confiança que você tem hoje e amanhã você está desmotivado, está triste, não crê mais em nada, desistiu de tudo. Não, essa palavra é para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Para esses, para você, se você é um desses que confia plenamente em Deus, há uma certeza, e a certeza é: você chegará do outro lado, você vencerá todas as suas lutas, porque a palavra está escrito que nós podemos até passar por um momento de decepção, podemos até ser abatidos por um momento, mas destruídos jamais. Há uma certeza, você vai vencer. Esse ano foi difícil? Foi.
Esse ano foi desafiador? Foi. Foi um ano atípico? Sim. Foi um ano diferente de todos os outros? Com certeza. Maior crise de 100 anos para cá que nós vivemos foi esse ano. Talvez não. Certamente você que está assistindo, todos que estão agora conectados, nunca tinham vivido uma crise como essa que estamos vivendo esse ano. Mas, irmão, eu tenho dito, várias vezes eu tenho afirmado na igreja, você está vivo, você está aí assistindo, você está aí com a sua família, você está aí chegando no final do ano difícil, mas chegou, mas está aí motivado. Então você vai continuar vencendo, porque o Salmo 125, o verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, comentando aqui um pouco o texto, quando o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso, sobre esse assunto à igreja, ele tem a intenção de falar duplamente à igreja. Ele quer dizer pelo menos duas coisas aqui que eu quero lançar luz, nesse momento, luz no texto, para que nós possamos entender um pouco o que ele quer dizer. Primeiro, ele está relembrando os momentos que ele mesmo viveu. Eu acho engraçado, tem gente que quer vencer sem passar dificuldades. Tem pessoas que querem serem diplomadas sem ter que passar lutas. Irmão, isso é uma utopia, uma fantasia. Você não pode romancear o evangelho. A vida com Deus não é romântica. Você não pode romancear a trajetória de um escolhido, a trajetória de uma pessoa que serve a Deus. Tem dificuldade, tem noites escuras, tem situações difíceis, tem noites difíceis, compridas, longas, mas entenda que ao final de uma noite de lágrima vem a alegria, vem a celebração, vem o momento de festa. Então Paulo está relembrando os momentos que ele mesmo viveu. A palavra de Deus vai nos ensinar lá em Filipenses, falando sobre Jesus, que ele não teve como usurpação ser Deus. Ele era Deus, mas ele se tornou um servo. Ele se tornou um homem suscetível a lutas, a situações difíceis. Para quê? Por que ele se humilhou? Primeiro, para nos salvar, Por que ele se humilhou? Porque como homem, antes do trono, ele tinha que assumir uma cruz. Você quer ir para o trono, estou falando de oposição elevada, destacada, sem passar pela cruz? Isso não é possível. Você tem que encarar as situações difíceis para que você possa, lá na frente, receber a recompensa e o resultado da sua perseverança, da sua luta. Então, primeira coisa, Paulo quer relembrar os momentos que ele viveu. Eu deixo até um dever de casa para você. Leia depois 2 Coríntios 11, 23 ao 33. Lá está uma relação de situações difíceis que Paulo viveu, situações amargas que ele enfrentou para que ele se tornasse o grande apóstolo Paulo. Não foi fácil, não foi fácil. Então essa é a primeira coisa. A segunda, Paulo está querendo dizer à igreja, ou seja, a você e a mim, que como cristãos nós podemos viver momentos amargos, momentos de dor, mas jamais seremos vencidos. É o que ele quer ensinar. Aqui em 1 Coríntios 15, 57, o próprio Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que dá vitória, é Jesus que, que nos leva a conquistar grandes coisas. Se você está apegado a Ele, então você vai ter essas vitórias que você está buscando no tempo de Deus, e se esta é a vontade do Senhor. Então entenda, meu amado irmão, que quando Paulo usa essa expressão, ele quer nos dizer o quê? Ele quer nos ensinar que ele foi enfraquecido, que passou momentos difíceis, que ele foi muitas vezes até vencido por uma luta, lhe derrubaram, mas eles, os inimigos,
jamais o mataram naquele momento que Deus tinha para ele viver. Naquele momento, né, que ele tinha que enfrentar. Ele foi sim morto no futuro, mas era o propósito. Era o plano de Deus. Ao final da carreira dele, ele mesmo se despede, lá em Timóteo, ele se despede da sua carreira aqui na terra, diz que o tempo do fim foi chegado para ele, estava chegando, já se sentia como libação, como oferta, né? A hora dele estava chegando e ele estava indo de encontro, não à derrota, mas olha que coisa linda, eu estou indo de encontro ao meu Senhor, que vai me entregar coroa, não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então entenda, queridos, ele quer dizer que foi enfraquecido por uma luta, que lhe jogaram no chão, mas eles não o mataram. É como se ele dissesse: eu fui ferido, mas me matar jamais. Eu só morrerei quando Deus findar o que tem para ser realizado através da minha vida aqui nessa terra. Olha o que aconteceu com Paulo em Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha, queridos, que coisa! O castigo ali no apóstolo foi tão grande que eles chegaram a imaginar que ele estava morto. Aí você entende aqui, o que ele quis dizer. Você compreende, é abatido, porém não destruído. Eu fui castigado, eu fui açoitado, mas não tiraram minha vida. Então, queridos, eu quero hoje, nessa manhã, deixar para você uma palavra, essa palavra de encerramento dessa série, falando de uma situação que Paulo viveu, dentre as várias situações difíceis que Paulo viveu, que ele enfrentou. Eu vou refletir sobre uma que ele superou, que ele viveu, muito conhecida, já virou música, já virou teatro, né? Mas é uma passagem que traduz o que vivemos no dia a dia e o que nós vivemos também nesse ano. A prisão na cidade de Filipos. Essa prisão de Paulo e Silas nos ensinam muitas lições sobre o ser abatido, mas não destruídos. Esse texto está em Atos 16, 12 a 40. É claro que eu não vou ler o texto, mas você pode ler depois, se você não conhece. Se você conhece e deseja reler o texto, você pode estar lendo outra vez, né? Atos 16, 12 ao 40. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto para a gente encerrar essa palavra. Primeiro, Paulo foi para aquela prisão por fazer o bem. Se você for ler os versículos 16 ao 24, você vai entender que a única razão pela qual ele sofreu açoites e prisão foi por ter libertado uma jovem possessa de espírito maligno. Pastor, o que eu aprendo com isso? Amados, isso significa que sempre que nós tocamos as estruturas das trevas, sempre que nós libertamos pessoas e promovemos o reino de Deus, nós iremos sofrer contra-ataques do maligno. Lembra do que eu falei ontem? Que você é perseguido por causa da unção que você recebe? A unção te leva a libertar pessoas. Deus usa você para libertar pessoas e por causa disso o inimigo tem prejuízo, ele não vai ficar quieto. Você acha que você vai tocar nas estruturas das trevas, libertando pessoas, né? Levando a palavra de Deus, e o inimigo vai ficar chupando pirulito, vai ficar olhando para você, contemplando a obra que você está fazendo, não vai fazer nada. Claro que ele virá contra você. Aí você tem que estar muito bem preparado, firmado na rocha,
Talvez você que está me assistindo agora está enfrentando um contra-ataque do inimigo, está enfrentando um momento de dissabor. Sabe, não é porque você está em pecado, não. Não é porque Deus resolveu castigar você, não. É porque você tocou nas estruturas das trevas e o inimigo não gostou, o inimigo não ficou feliz, ele quer te atacar. Só que sobre tua vida está o sangue de Jesus. Ele não vai conseguir, ele não vai lograr êxito. Por quê? Porque Jesus está com você. Se você está fazendo a obra de Deus, você pode ter certeza que o Senhor estará sempre com você. Então, qual é o meu papel? O que é que eu tenho que fazer para que, no momento que eu esteja fazendo bem, eu me proteja? Eu tenho que fazer aquilo que está na Bíblia, queridos. Você vai entender aqui, por exemplo, Efésios 6, 10 e 11 diz o quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, a primeira palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeira coisa, fortalecei-vos, busque força, se fortalecer em Deus, busque em Deus, sabe, a proteção. A segunda, ele fala na força do seu poder. Use o poder que vem do céu. Use o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Use o nome dele. Sabe, invoque o nome dele, porque não há diabo, não há demônio, não há inferno, não há nenhum tipo de inimigo espiritual que resista o nome e o poder de Jesus. Olha outra coisa, revesti-vos. É isso aqui, ó. Eu estou aqui com um blazer sobre uma camisa, estou revestido. É você pegar o poder de Deus, a armadura de Deus, a proteção de Deus e colocar sobre sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Simples. Se submetendo à vontade de Deus, andando de acordo com o princípio do Senhor, obedecendo a sua palavra. Quando você obedece à vontade de Deus, quando você obedece o princípio, a palavra do Senhor, Ele te reveste, Ele te cobre, né, com o seu poder, com a sua mão poderosa. Então, eu quero dizer uma coisa aqui que não é muito interessante para a pessoa viver, mas é uma realidade. Por você ser honesto, por você ser verdadeiro, por você ser íntegro, por você ser ativo no reino de Deus, vão te bater. Ah, meu irmão, eu não posso nem lembrar disso aqui não, porque senão vou me emocionar aqui, não é o propósito não. Vão te bater, não estou falando de bater fisicamente não. Vão tocar em você, vão machucar você, vão tocar na sua alma, mas não se preocupe. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque você pode até ficar ferido por um momento, mas jamais será destruído. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu estou há mais de 18 anos pastoreando, lidando com pessoas. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando em 4 cidades. Nós temos, a Novo Tempo está em 4 cidades. E essas 4 cidades, todas elas têm desafios, têm dificuldades, têm problemas para serem vividos, eles vêm para serem experimentados. Você não pode evitar as lutas, você não pode evitar as dificuldades. O que você tem que fazer é se levantar e vencer. E vencer. Sabe por quê? Porque essa luta, essa tribulação vai te levar para uma grande vitória. Olha, a palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu quando leio a Bíblia, eu gosto sempre de olhar, as expressões da gramática do nosso idioma. Aí você pega, por exemplo, a nossa leve, ou seja, a tribulação é chamada aqui de leve.
Por que que é leve? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, o seu jugo é leve, é suave. Se você está em Cristo, não é que a sua luta seja pequena, mas é porque o Senhor amortece o peso, o Senhor, sabe, te ajuda, o Senhor te dá força. Amém? A nossa leve o quê? Momentânea tribulação. Momentânea. Sabe o que é isso? Vai passar. Essa luta vai passar. Essa dor vai passar. Esse deserto vai passar. Talvez seus pés estão queimados pela areia quente do deserto que você tem andado nesses dias. Mas você vai passar. Esse deserto vai passar. Você vai deixá-lo para trás. Você vai chegar do outro lado. E olha que coisa interessante. A tribulação é leve e momentânea, mas a glória é um eterno peso de glória. A glória é eterna, meu Deus, a glória é eterna. A glória é para sempre. Então, por favor, não abra mão daquilo que Deus tem para você por causa de um problema. Não abra mão da vitória que Deus tem. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem comparação. Não tem como comparar. A glória será infinitamente maior do que os problemas. Então Deus nos capacita a superar qualquer que seja a crise, pois quando nos movemos no propósito do reino, Ele nos protegerá. Você está se movendo em Deus, Deus vai guardar você, Deus vai proteger você, Deus vai abençoar a sua vida. Creia no que eu estou te falando, por favor. Então a primeira coisa que aconteceu, Paulo foi para aquela cadeia lá em Filipos, porque ele estava fazendo o bem. Sempre que você faz o bem, as trevas vão se manifestar e você será atacado. Você tem que correr para Deus, para você não ser vencido pelas trevas. Segundo, a resposta que Paulo e Silas deram naquela prisão foi fundamental. Olha aí o que diz, né? O versículo 25. Olha o que diz o texto. Eu vou até ler aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, para você entender a resposta que Paulo e Silas deram naquela prisão. Olha aí o versículo 25. Acompanha comigo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Que homem tremendo de Deus! No momento mais improvável, na hora mais difícil, sofrendo muitas dores, com seu corpo ferido, machucado, esse homem, sabe, levanta a sua voz e começa a exaltar o nome do Senhor. Sabe, Paulo preservou com fidelidade a aliança com o Senhor, com o seu Deus, mesmo numa prisão. Sabe o que Paulo fez? Ele fez o que está no Salmo 57, 1 e 2, que é o que eu recomendo que você faça. Faça o que está aqui no Salmo 57, 1 e 2. Acompanha comigo. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Corra para debaixo das mãos do Senhor nas horas das tempestades. Corra para debaixo das mãos do Senhor nas horas das calamidades. Sabe, aqui nesse texto de Atos, se você vai pegar aqui o texto e ler, você observa aqui no verso 13, Atos 16, verso 13, o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, no sábado, saímos da cidade
para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo saiu de um determinado lugar para ir a outro, conhecido como lugar de oração. Então ele estava indo orar. Ele estava indo buscar a Deus. No meio do caminho, preste atenção, isso aqui é importante. No meio do caminho, ele liberta jovem, acontece aquele problema todo, ele apanha, ele é machucado, ele é preso. E o que é que acontece? Dentro da prisão, ele cumpre o propósito. No versículo 25 que eu já li. Então veja bem, mudou a circunstância, mas o propósito permaneceu o mesmo. Ele estava indo orar, não chegou no lugar de oração porque foi preso, mas perto da meia-noite, parece que ouço, a Bíblia não diz, né? Eu estou só conjecturando. Você pode conjecturar desde que você não crie uma heresia. Então estou imaginando aqui, perto da meia-noite, Paulo perguntando a Silas: e aí, Silas, você lembra o que nós estávamos indo fazer quando fomos presos? E Silas ficou assim, pensativo. Paulo, eu me lembro, nós estávamos indo ao lugar da oração, nós estávamos indo buscar a Deus. E Paulo disse: pois é, nós não chegamos no lugar, agora nós estamos aqui presos, e agora? E aí Paulo diz, imagina comigo aqui, Paulo fala para Silas: rapaz, o lugar não é mais importante, o lugar não é o principal, nós estávamos indo ao lugar da oração, agora estamos na cela. Quem sabe, Silas, Deus nos trouxe aqui, permitiu chegarmos aqui, não foi para resgatar esses presos, não foi para ganhar esses condenados aqui à morte. Quem sabe se Deus nos trouxe aqui para ganhar esses homens. Silas, vamos fazer o que nós estávamos indo fazer. Por quê? Porque a circunstância mudou, mas o propósito continua o mesmo. O propósito continua o mesmo. 2020, coronavírus, crise, muita situação difícil, situação problemática, mudou a circunstância, mas o propósito permanece o mesmo. Nós estamos focados em Deus, nós estamos olhando para o Senhor, nós continuamos marchando em direção àquilo que Deus colocou em nosso coração. E então eles louvam a Deus, cantam, exaltam, oram, e então Deus faz uma obra tremenda ali. Olha só o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que texto maravilhoso, foi o que Paulo e Silas fizeram. Momento de angústia, momento de tribulação, momento de dor, momento difícil. Vamos buscar ao Senhor, vamos invocar o Senhor que está no trono. Glória a Deus. Então essa é a diferença entre um discípulo que caminha em aliança e um aventureiro que serve condicionalmente a Deus. Só alguém que entende o que é aliança poderia superar um momento tão difícil como aquele. Assim também será contigo. Você vai vencer essa tempestade. Hoje, esse domingo, último domingo do ano, o céu vai ouvir teu grito, sabe? Não de murmurações, mas de exaltação ao nome do Senhor. Se você crê, diga amém. Vamos meditar aqui na última coisa para a gente finalizar. Último lugar. A resposta de Deus aconteceu dentro do propósito dele. O versículo 26, a palavra de Deus diz: de repente sobreveio tamanho terremoto. Deus vai sacudir nesses dias a tua vida, a estrutura espiritual, te dá a bênção, a vitória que você precisa. Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. A resposta veio. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está orando, não está acontecendo nada no campo físico, no visível. Você não consegue ver mudança nenhuma. Mas eu quero te falar, as estruturas estão sendo sacudidas. Aqui Deus sacudiu os alicerces, começou pelos alicerces. Aquilo que está escondido aos olhos humanos, aquilo que está escondido diante das pessoas. Você está orando, não está acontecendo nada fisicamente, mas nas estruturas espirituais, no mundo invisível, está acontecendo um terremoto. Daqui a pouco vai se manifestar e as cadeias vão cair para a glória de Deus. Agora entenda, o texto fala de repente. Esse de repente é uma linguagem humana, porque o de repente é aquilo que vem de maneiras que nos surpreende. Mas aqui é uma linguagem humana, porque Deus já sabia o que ia acontecer. Tudo aconteceu na hora certa, na hora de Deus. Quando caminhamos em aliança, jamais vamos querer adiantar a resposta do Senhor. Nós estaremos prontos e receberemos a promessa no tempo de Deus. Nós teremos a convicção que na hora dele a resposta virá. Olha o que diz a palavra de Deus, amados. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo e Silas na prisão, tinha uma multidão contra eles, mas Deus era a favor deles. Se Deus era a favor, então a vitória estava garantida. Aleluia! Já finalizando aqui, eu quero dizer para você que existem situações que somos feridos, que somos machucados, a nossa alma grita, mas nesse momento o Senhor sempre surge dizendo para você, dizendo a nós: você não está só, eu estou do seu lado, não se preocupe, a minha graça te basta, não ceda, não desanime, não desista. No momento mais escuro da sua vida, o Senhor vai surgir com a resposta necessária. Creia, se esse é o momento escuro, acredite, Ele virá ao teu encontro em nome de Jesus. Você está amparado por Deus, Ele sabe, pode todas as coisas, inclusive trazer livramento para você, o livramento que você precisa, que você está buscando, que você necessita agora mesmo. Olha o que diz Isaías 40, versos 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigarão, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está passando uma luta? Supere, você vai superar. Você vai superar porque o Senhor está com você, porque Deus está contigo nessa causa. Eu quero, queridos, nesse momento, encerrar essa palavra, essa série, que eu tenho certeza que o Senhor te abençoou com algum texto, com alguma frase, alguma palavra. Eu quero encerrar desejando a você um ano de muitas conquistas. O ano que vem, 2021, será o mesmo. Apenas vai virar o calendário para 2021. Os dias serão os mesmos. Quem precisa mudar é você.
sou eu. Que em 2021 você seja inabalável para a glória de Deus. Eu quero deixar o último texto, que é o Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Desejo a você, como eu já falei anteriormente, um ano repleto de vitória, repleto de muita conquista, que você seja bem-sucedido em tudo, que você seja uma pessoa produtiva, proativa, uma pessoa motivada e que você alcance grandes milagres no próximo ano, em nome de Jesus. Amém? Chegamos ao final dessa série. Deus abençoe você. Compartilhe o link com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem. Se ela te abençoou, compartilhe com alguém para que outros também sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos invocar o nome do Senhor? Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, ó Senhor, nós invocamos o teu santo nome, o teu precioso nome. Te agradecemos por essa palavra que ministramos aqui. Eu tenho a plena certeza, Senhor, que vidas foram tocadas, que vidas foram abençoadas. Nesse momento, Deus, eu levanto, ó Deus, as minhas mãos aos céus. Eu declaro profeticamente bênção sobre todos aqueles que estão conectados conosco. Que o Senhor abençoe tua igreja nesses dias. Que o Senhor motive o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, nos abençoando em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, obrigado por esse ano. Apesar de tantas lutas, apesar de tantas dificuldades, o Senhor nos deu vitória. O Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, o Senhor continua nos ajudando, nos abençoando. Que em 2021 seja um ano, o ano de muitas conquistas, o ano em que nós iremos, ó Deus, avançar no propósito de Deus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja na terra, abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, os teus filhos, as famílias deles. Ó Deus, cura, restaura, toca em cada um, Senhor, cura fisicamente, cura a alma, cura o coração, restaura, Senhor, a comunhão, e que o Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos continuar na tua doce presença, hoje e sempre, em nome de Jesus. Te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Obrigado a todos. Eu desejo que você tenha um excelente culto da virada, se é o seu caso. Eu desejo, se você de Coivaras, Altos ou São Miguel, nessas 3 cidades, nós vamos ter nosso culto da virada. Se você quiser participar, participe, entre em contato conosco. Vai ser uma bênção de Deus ter você conosco. Claro, se a tua igreja não tem culto da virada, ou então se você não é evangélico, não estamos pedindo que ninguém saia da sua igreja para vir para a nossa. Não é o nosso propósito, tá bom? Vá para a sua igreja, mas se sua igreja não tem culto de virada, ou então você está afastado do evangelho, você não é crente, não é evangélico e deseja passar o ano da virada, passar a virada conosco, por favor, venha. Você será bem recebido e vamos nos alegrar muito. Claro, tomando todos os cuidados necessários, com distanciamento, todos usando máscaras, Esse ano atípico não teremos abraço, como todos os anos nos abraçamos, Esse ano não teremos, mas vamos dar o nosso abraço à distância, vamos nos alegrar, vamos estar juntos, celebrando o nome do Senhor e um momento de comunhão, passando a virada do ano na presença de Deus, celebrando a ceia do Senhor e depois no nosso momento de confraternização. Amém? Deus abençoe a todos. No próximo ano estaremos juntos. Amém?
Um grande abraço, fique com Deus, graça e paz e um feliz 2021. Abraço!